Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Damos início aqui mais um colóquio do programa de pós-graduação em Engenharia Física da Unidade Acadêmica do Cabo Santo Agostinho, que é uma unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje a gente tem a satisfação aqui de receber o professor Sérgio Sombra, como é conhecido, né? Então, o professor Sérgio é quem bastante atuante como pesquisador, como formador de diferentes outros pesquisadores que temos aí no Brasil, certo? E aí eu vou fazer aqui, baseado na colinha aqui do lado do professor Antônio, e o professor Sérgio Sombra possui graduação em Física pela Universidade Federal do Ceará. Ele fez também licenciatura em Física e Química, também pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Física pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Física pela Universidade de Pernambuco. Pós-doutorado na Universidade Southampton, na Inglaterra. Atualmente professor titular da UFC, certo? Universidade Federal do Ceará. E aí tem experiência em engenharia elétrica, em física, materiais de elétrico, piezoelétricos, ferroelétrico, né? Os materiais que estão aí bem no auge de diversos fenômenos que são descobertos atualmente, né? Ele atua principalmente em seguintes temas: comunicações ópticas, dispositivos de fibras ópticas, biomateriais, colágeno, certo? Entre outros. E hoje nos dará a satisfação de ouvir falar sobre novos materiais e técnicas para o uso em eletrônica e sensores de alta frequência, certo? Aplicações em RF, radiofrequência, em micro-ondas e óptica. Então, para nós, professor, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. E agora eu passo a palavra. Sinta-se à vontade. Opa, obrigado aí Inicialmente, queria agradecer o convite feito pela pós-graduação para apresentar esse seminário, né? E agradecer a todos aí a participação. A minha ideia hoje será falar um pouquinho sobre o nosso laboratório aqui no Departamento de Física da Federal do Ceará, né? Bem, aqui, basicamente, o meu currículo, como o professor comentou aí, eu fui graduado aqui na Federal do Ceará e fiz doutorado aí na Federal de Pernambuco, no Departamento de Física, e fiz uma parte da minha tese lá no Imperial College, lá em Londres, na parte de fibra ótica, né? E atualmente eu coordeno esse laboratório que eu estou mostrando aqui, que é o LOCEM, que é esse laboratório de materiais, basicamente, né? Aqui no Departamento de Física, tá certo? Bem, o tópico que eu vou mostrar hoje aqui, basicamente, o que eu vou tentar fazer é mostrar algumas linhas de trabalho lá do nosso grupo, sabe? Então, como o professor falou, o tópico seria novos materiais e técnicas, né? Para uso em eletrônica e sensores de alta frequência, né? Basicamente, aplicações de rádio, micro-ondas e ótica, ok? Se alguém quiser, ao longo da apresentação, comentar alguma coisa, fique à vontade. Basicamente, o seminário aqui é... Professor, Opa! Uma questão, tá aparecendo a sua tela, mas não tá, não sei se você já começou a apresentar, porque tá parado na pasta onde contém as suas apresentações, não tá aparecendo o slide. Deixa eu ver aqui, então. Exatamente. Isso aqui pode ser um... Deixa eu ver aqui. Agora. Deixa eu ver. Apareceu a tela toda preta. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me ver. Deixa eu tentar aqui novamente.
Ele está passando agora ou não? Não. Não. Então, Se o senhor colocar, eu acho que compartilhar a tela inteira, ele deve aparecer. Não sei se é essa opção. Eu vou ver aqui. Estou com um probleminha aqui nesse troço. Deixa eu ver aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Agora eu acho que vai. Eu acho que agora vai, né? Agora tá aparecendo já o slide aí, se eu botou o mausinho em cima dele ali. Agora tem que só abrir o... Pronto. Pronto, agora. Agora foi. Foi. Vou colocar no modo de apresentação. Isso. Pronto. Perfeito agora. Será que ele está passando aí? Tá passando. Tá passando. Beleza, tranquilo, beleza. Bem, então é o que eu estava comentando, né? O tópico, esse aqui é o título básico do comentário. O que eu vou tentar mostrar inicialmente, a nossa infraestrutura de laboratório lá, porque nós somos um laboratório de materiais. Então, nós fabricamos os materiais, certo? E realizamos os estudos neles, certo? Então, a gente fabrica no laboratório diversos tipos de materiais com a intenção de aplicar como sensores, componentes eletrônicos e nessa linha aí de aplicação, certo? Então, aqui, basicamente, é uma visão lá do prédio que nós temos, onde está instalado esse laboratório, né? Tranquilo? Então, aqui é uma lista rápida dos pesquisadores. Sou eu, professor Raimundo, professor Daniel. Então, o nosso grupo lá, basicamente, ele tem estudantes de tem pesquisadores de pós-doc, né? Que aqui está uma lista deles. Os estudantes de doutorado. Então, esses estudantes de doutorado aqui, eles são oriundos da física, da química e da engenharia também, né? Engenharia de telecomunicações. Então, aí é o pessoal das três fontes de doutorado, vamos dizer. Eu oriento doutorado na química, na física e na engenharia também, certo? Aqui alguns alunos de mestrado. E aqui está basicamente as linhas principais que nós trabalhamos, certo? De uma forma geral. Então, aqui a gente trabalha com vidros, né? A parte de vidros e cerâmicas para aplicações em blindagem, parte de biomateriais, aí né, nesse caso entram vidros, cerâmicas, biocerâmicas, biovidro, né? Os sensores, certo? Sensores resistivos e sensores capacitivos, antenas, as chamadas antenas de microfita, antenas dielétricas, certo? Nós fabricamos materiais como materiais tipo ferroelétricos, piezoelétricos, dielétricos em geral, né? E os dispositivos associados a isso, né? Há um pouco de blindagem eletromagnética, a gente também faz, né? Materiais magnéticos, como ferritas, a gente fabrica essas ferritas lá. Essas ferritas são muito usadas em componentes, assim, para circuitaria elétrica, vamos dizer assim, núcleos, né? Então a gente fabrica diversas famílias de ferritas. Vidros e materiais amorfos, né? Dispositivo de micro-ondas e materiais, né? RFID, nós trabalhamos um pouco com RFID, né? São aquelas tarjetas de identificação eletromagnética, né? E antenas, as chamadas antenas ressoadoras dielétricas, né? Obviamente, um pouco também na parte de vidros de metais pesados, dispositivos ópticos e sensores, tá certo? Tranquilo, pessoal? Tá passando aí normal, né? Tá sim, professor. Tá, professor, tá aparecendo. O primeiro tópico que eu vou falar aqui rapidinho para vocês é uma área que nós temos já há algum tempo de fabricação de antenas.
são as chamadas antenas de microfita e antenas ressoadoras dielétricas, chamadas, certo? Essas antenas ressoadoras, elas têm um interesse muito grande, porque elas são fabricadas a partir de materiais cerâmicos. Então, basicamente, como eu comento aqui, né, tem um grande interesse nesses materiais chamados magnetodielétricos, são aqueles materiais com propriedades magnéticas e dielétricas interessantes, né? Então, você basicamente procura materiais para essa fabricação de antenas, procurando em algumas direções. Então, vamos dizer assim, uma dessas coisas importantes é a chamada miniaturização. Você quer criar componentes que tenham dimensões menores e que façam a mesma função, certo? Você quer que esses materiais tenham baixa perda, de maneira que isso aí represente uma eficiência energética, e tenha estabilidade térmica, ou seja, você quer que a temperatura ambiente varie, mas as propriedades do material você quer que fiquem constantes, tá certo? Então, isso aí são coisas importantes nesses projetos de materiais para antenas, ok? Por exemplo, quando você olha um material, por exemplo, uma cerâmica, ou mesmo um vidro, você olhando para as propriedades elétricas dele, né? Você está olhando para dois fatores importantes aqui. Um deles, que é o εr, que seria a permissividade elétrica. E o μr seria a permeabilidade magnética, se ele tiver propriedade magnética, né? Então você vê que o fator de miniaturização vai com 1 sobre essa raiz quadrada aqui, tá certo? Então, se você tem um material que tem um εr muito grande, então você vê que esse fator aqui vai ser um fator quer dizer, esse 1 sobre a raiz de εr vai diminuindo à medida que esse εr ou μr for muito grande, tá certo? Então isso quer dizer que esse material tem uma característica de miniaturização muito forte. Então, se você procurar materiais de ε grande, μ grande, vai proporcionar uma miniaturização desse componente, tá entendendo? Então, na prática, como é que a gente diria aqui? Vamos pensar aqui numa antena de fio que você tem aí comum. Vamos supor que uma antena seja de 1 metro de comprimento, certo? Uma antena de 1 metro. Se você for fabricar uma antena dielétrica que vai operar na mesma frequência dessa antena metálica de 1 metro, com um material, vamos supor aqui que esse material que você vai usar na fabricação, vamos supor, ele tem um Mi1, ele não é magnético, né? Permeabilidade 1. E o εr dele seja 100, tá certo? Então, o que é que você observa aqui? Nesse fator, você vai ficar 1 sobre raiz de 100, que seria 1/10, certo? Ok? 1 sobre 10. Isso quer dizer que o comprimento desse dielétrico seria, vamos supor, se você pensar em 1 metro aqui, seria 1 metro dividido por 10, certo? Então, esse dielétrico bastaria ter 10 centímetros. E ele iria operar na mesma frequência daquele fio de 1 metro, tá bom? Então você vê que tem um fator aí de miniaturização muito forte, tá entendendo? Isso quer dizer que você pode fazer um componente bem menor, operando na mesma frequência do componente maior, desde que esse material tenha essas características, tá certo? Então aqui eu mostro algumas geometrias de antenas dielétricas que são fabricadas hoje em dia. Você vê que tem formato hemisférico, cilíndrico, retangular e outros formatos que o projeto possa pedir, entendeu? A cerâmica tem essa vantagem, você pode tentar fabricá-la em diversos formatos que sejam pedidos pelo projeto, tá entendendo? Então aqui eu elenco as vantagens da cerâmica sendo usada como antena, né? Aí aqui eu comento que devido à ausência que como o dielétrico aí não é um condutor, ele é um isolante, elas são caracterizadas pela alta eficiência de radiação, quando esse material dielétrico tem baixa perda, por exemplo, tá certo? Uma antena metálica, como ele é metal, a perda dela é muito maior, tá certo?
Eles também, essas antenas podem ter uma grande largura de banda e as dimensões do ressoador, como eu comentei, né, são, se for escolhida adequadamente, né, podem ser citadas por diferentes técnicas, né, bababá. Então a antena dielétrica, como eu estava comentando, ela é muito flexível para o projeto que você queira. Claro, ela tem que ter baixa perda, então você tem que procurar um material que tenha baixa perda, tá certo? Então essas antenas, como elas são pequenas, como ela tem um efeito de miniaturização, eu posso construir array de antena, como está aqui na figura. Isso aqui é um radar, onde eu tenho que na superfície, aqui esse número aqui provavelmente está na ordem de 800, 900, 1000 antenas. Então você pode construir aqui um array de antenas, que são antenas muito pequenas, que operam conjuntamente, e com isso você tem uma propriedade muito grande com que esse radar possa ter diversos lóbulos. Então esse tipo de radar aqui, construído de antenas dielétricas, eles podem perseguir 70, 80 alvos, independentemente um do outro, certo? Então esses radares hoje em dia são os radares mais modernos que você tem aí para uso tanto civil quanto militar, certo? Não é à toa que esse projeto que eu estou mostrando aqui para vocês é financiado pela Força Aérea Americana. A gente trabalha com eles há algum tempo no desenvolvimento dessas antenas. Então aqui você tem uma foto da literatura para as diversas geometrias dessas antenas cerâmicas. Tá certo? Tranquilo aí? Tranquilo, tá dando para ver bem. Tranquilo. Maiara, eu vou pedir para você fechar seu microfone, por favor. Maiara Costa. Tranquilo, pessoal, aí vocês, assim, deu para acompanhar a ideia, basicamente. Então a gente fabrica lá no laboratório, a gente procura novos materiais que possam ser usados nessas antenas, e a antena, como você está vendo, são esses elementos dielétricos, certo? Aqui você vê nessa figura que eu estou mostrando, você tem um cilindro, você tem esfera, você tem um paralelepípedo, tem hemisfério. Por que esses formatos são diferentes? Porque quando você vai fazer o projeto da antena, aí você vai especificar qual é a forma que ela deve ter. Então esse tipo de antena pode ser usada inclusive em celular também, certo? Uma antena dielétrica dessa, ela pode ser usada num projeto de celular. A gente já fez alguns projetos de antena em celular. Agora, é claro que para um projeto de celular, às vezes não compensa, porque o metal é mais barato e você fabricar o celular ou antena de microfita metálica é bem barato, né? Esses tipos de projetos de antenas dielétricas são mais interessantes para projetos militares. Por quê? Porque esses materiais dessas antenas são cerâmicas e elas são muito estáveis com temperatura, tá certo? Então você pode montar uma antena dessa dielétrica num foguete. E qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que quando você está no espaço e você vai entrar na atmosfera terrestre, a antena pode estar sujeita a altas temperaturas na reentrada. E as antenas metálicas, elas não aguentam alta temperatura, tá certo? Então, basicamente, ela pode ser até destruída quando você aquece demais o metal. Já uma antena dielétrica dessa, não. Ela basicamente é incólume. Muitas dessas cerâmicas aí aguentam 1000, 1500 graus sem problema, com grande estabilidade. Então, a grande aplicação dessas antenas dielétricas seria para uso militar, onde você tem a antena talvez sujeita a altas temperaturas, tá certo? Nós fabricamos essas antenas e testamos também. A gente fabrica com diversos materiais para diversas faixas de frequência diferentes. Tranquilo? O segundo tópico, pessoal, que eu queria mostrar aqui para vocês hoje, nós fazemos marcadores inorgânicos, que são cerâmicas também. E nesse caso aqui, esses materiais, quando você joga um laser, eles têm uma fluorescência, eles jogam luz, eles emitem luminosidade. E aí essa luminosidade pode ser usada como marcação de segurança, certo? Então essa aplicação que eu vou falar aqui para vocês foi um marcador que nós usamos para explosivos, obviamente a aplicação em explosivos,
Porque isso é uma preocupação hoje em dia, né? Novas tecnologias para monitorar o uso de explosivos em ataques criminais e terroristas é um tópico importante hoje em dia. Então, basicamente, hoje em dia, quando você tem uma explosão em um banco, você vai analisar a cena do crime, que são os destroços da explosão, certo? Então, basicamente, se o criminoso usar dinamite, por exemplo, a dinamite vai explodir, né? E você vai perder informações sobre a origem daquela dinamite, tá certo? Então, aqui é o contrário dos marcadores convencionais, que, no caso aqui, utiliza o comprimento de onda de excitação nuclear. Esses nossos marcadores aqui trabalham com excitação no infravermelho, certo? E esses chamados fósforos, né, são sintetizados, que são cerâmicas, né, para ser usado como marcadores, ok? Então, qual é o nosso processo aqui? O nosso processo, bem, o processo convencional de luminescência é aquele que você joga um fóton de alta energia, tem um decaimento, e aí você tem a fluorescência numa energia menor. É o processo convencional, né? O nosso processo aqui é a chamada luminescência por ato convection. Você pega dois fótons de baixa energia, aqui está mostrando HN1 e HN2, e você tem uma fluorescência que é numa energia maior, tá certo? Do que os fótons incidentes. Então aqui o nosso marcador, quando você joga luz em cima dele infravermelho, ele fluoresce no visível, que é uma energia maior, certo? Tranquilo? É um processo de fluorescência, né? Então aqui eu comento as características desses marcadores, que eles são cerâmicas à base de íons terras raras, né? Que tem fluorescência no visível, né? Então, aqui, como eu comento aqui, esses marcadores podem ser usados para indicar a origem de explosivos e munições e, desta forma, servir como marca de segurança, indicando a origem desses produtos perigosos mesmo após a detonação. Certo? Esses testes aqui que eu vou mostrar foram feitos juntamente com o Exército. A gente desenvolveu esse projeto junto com a Imbel, que é uma indústria bélica brasileira. Eles são fabricantes de explosivos e são fabricantes de arma também. Então a gente levou esses marcadores e aí lá na indústria de fabricação da dinamite ele foi inserido dentro da emulsão que vai dar origem à dinamite, certo? E aí, obviamente, depois que foi inserido, houve a explosão lá em campo, né? E foi testado um marcador. Então aqui você vê, por exemplo, pessoal, isso aqui são os destroços de uma das explosões de dinamite. Você vê que depois da explosão, você consegue identificar a presença do marcador, certo? Que tinha sido botado na dinamite. Que é basicamente uma demonstração da eficiência do marcador. Ou seja, o marcador ele resiste a alta temperatura e alta pressão da explosão da dinamite e ele sobrevive para depois, no final, poder indicar para você qual é a origem daquele explosivo. Tá bom? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade, hein? Aqui eu mostro, pessoal, a fluorescência do marcador, ó, antes e depois da detonação. Você vê que os principais picos você pode identificar e com isso você pode ver a origem desse marcador, sabe? Qual é a ideia aqui? A ideia é que cada fabricante de explosivo tem um marcador diferente, de maneiras que quando houver a explosão em algum ponto, em algum estado do Brasil, você faz a perícia do material depois da detonação e você vai dizer de que fábrica ele saiu. Tá certo? Tranquilo? Outra aplicação. Opa! Tranquilo. Tranquilo, né? A gente também fez a demonstração desses marcadores para munição, certo? Então, o que aconteceu aqui? A gente usou a pólvora e aqui aqui é munição, acho que, se eu não me engano, essa munição aqui é de calibre 38, revólver. E aí o marcador foi adicionado na pólvora.
E aí, depois que você faz o disparo, a gente consegue identificar o marcador do projétil, depois de disparado, e também a presença dele no estojo da munição, depois do disparo, sabe? Então, você também poderia fazer marcação de munição, ok? Se necessário, tá certo? Aqui você está vendo aí a fluorescência do marcador. Então, aqui a gente demonstra que esse tipo de marcador você pode, inclusive, aqui no lado esquerdo embaixo, você vê aqui que você pode desenvolver tintas de segurança também. Tintas, de maneiras que você possa escrever ou então fazer uma marcação, imprimir algum tipo de informação e depois com o laser você pode fazer a leitura. Seria tinta de segurança, sabe? Inclusive, nós fizemos marcação de ouro. Então, se você estiver interessado em ver essa marcação, a gente aplica o marcador durante a fusão do ouro, e depois que o ouro está pronto, você identifica o marcador. Ou seja, você poderia usar o marcador como um elemento de certificação do produto, certo? Se você tem uma quantidade de ouro ali, e houver um roubo, você depois que houve roubo, você pode pegar aquele ouro e identificar e mostrar que aquele ouro era seu devido ao certificado lá, vamos dizer, a fluorescência que está nele, depois da fusão, inclusive, né? Quem se interessar por isso aí no YouTube a gente faz umas apresentações dessas demonstrações aqui de marcação do ouro, tá certo? Aqui tem uns filmes lá no YouTube onde nós fazemos essa demonstração. Interessante. Tranquilo? Bem, e com o último tópico, pessoal, esse último tópico aqui eu não vou me demorar muito, mas basicamente nós é um projeto junto com a Philips, a gente desenvolveu antenas de grafeno. A gente desenvolve grafeno junto com grupos que cooperam com a gente, e a gente fabricou uma antena de microfita à base de grafeno para sensoriamento de oxigênio. Isso aí foi um projeto com a Philips. A Philips tem muito equipamento médico, né? Então a gente desenvolveu esse sensor de grafeno para ser um item lá de opção para a Philips no sensoriamento de oxigênio, sabe? Então aqui era basicamente isso aí. A gente tem projetos, como eu falei aqui, com a Força Aérea Americana, naquela linha de antenas, Philips, o projeto com a Imbel, que é essa dos marcadores, e outras empresas também que a gente trabalha desenvolvendo materiais, sabe? Desenvolvendo materiais para aplicações nessa área de sensores e componentes e tudo mais, sabe? Então, basicamente, como eu falei, o nosso grupo é um grupo de materiais e a gente desenvolve esses materiais para aplicações específicas, né? Tá certo? Tranquilo? Professor? Opa! Tenho uma dúvida. Eu vi que a maioria dos marcadores, se não todos aí, eram da cor verde. Existe alguma razão para serem da cor verde? Não, isso aqui foi só como demonstração, mas veja, os marcadores você tem verde, vermelho e azul, você tem os três, certo? E aí, vocês veem aquela figurinha que eu mostrei antes, aquele plano de cores, vocês viram lá numa das transparências. Então, na realidade, ele é um plano de cores. Então, você pode combinar essas cores e gerar um espectro específico para cada um deles, entendeu? Você tem um marcador verde, um vermelho e um azul, que são as cores primárias. Só que na composição da cerâmica, você pode fazer um balanço desses três e você, na realidade, o número de marcadores é um plano de cores. Então, vamos supor que você escolha um certo marcador lá, que está num ponto daquele plano, sabe? Quando você encontrar o marcador, na perícia que você vai fazer, você pode identificar se é ele ou não pelo espectro. O espectro que é a combinação dessas cores primárias, entendeu? Então, você tendo as três cores primárias,
vermelho, verde, azul, você pode ter um infinito número de marcadores, sabe? Então, basicamente, na aplicação que eu falei dos explosivos, aqui no Brasil, os fabricantes de explosivos são uns 22, 23 fábricas, sei lá, uma coisa assim. Então, aí, o número que existe que você pode usar é muito maior do que isso, tá entendendo? É muito maior. Isso aí então, não tem nenhuma cor mais, sei lá, resistente, tanto faz. Não. É porque é o seguinte, a cor tem a ver com a dopagem que você faz na cerâmica, certo? Só que a cerâmica, ela é muito estável com temperatura. E qualquer cor daquela tem a estabilidade da cerâmica, entendeu? Ah, entendi. A dopagem, você tem uma estrutura cristalina, vamos supor lá, uma estrutura cristalina, lá qual? Aí naquela estrutura cristalina tem um átomo de lantânio, vamos supor aqui, né? Você tira aquele átomo de lantânio e bota o átomo fluorescente naquele local, na fabricação, sabe? Então aquela estrutura cristalina passa a ser fluorescente, mas ela não tem a estabilidade da estrutura, né? Que é altíssima, né? As cerâmicas aí elas vão a quase 2.000 graus de estabilidade. Então a explosão a explosão do explosivo, lá que tem alta temperatura e pressão, não interfere na estrutura cristalina, porque ela é muito estável, sabe? Então ela resiste. A gente testou lá no Exército, lá na fábrica da Imbel, lá no Rio. Lá eles têm uma fábrica grande só de explosivo. E a gente testou em diversos tipos de explosivos, além da dinamite, sabe? Eles fabricam outros tipos de explosivo lá. Diversos deles. A gente testou em todos eles e ela resistiu em todos. Você consegue marcar qualquer tipo de explosivo. E munição também, né? Como eu mostrei lá, né? A gente marcou a munição de pistola, revólver e tudo mais, e isso aí não teve problema nenhum. Tranquilo. Muito bom. Obrigada, professor. Tranquilo. Mais alguma pergunta? Tranquilo. De fato, eu tenho uma pergunta aqui, que é sobre as antenas. As antenas, o formato da antena aumenta ou diminui a eficiência dela? Olha, é o seguinte, o formato das antenas, vamos dizer assim, ele está associado ao projeto de onde é que você vai colocar aquela antena, sabe? Porque, por exemplo, se for um celular, aí o espaço que tem para o celular lá é muito pequeno, para onde você vai botar a antena. Aí, vamos dizer assim, quando você vai fazer o projeto da antena, você já leva em conta o tamanho disponível para ele, que é pequeno, é assim assado. Então, o cara que vai projetar a antena, ele às vezes tem um espaço lá que é retangular, alguma coisa do tipo, então vamos dizer assim, a empresa que quer a antena, ela diz, olha, a minha antena vai operar em 9 GHz, e ela tem que ter uma banda de tanto. Mas eu só tenho esse espaço para colocar a antena. Aí é coisa de engenharia. Ele vai ter que, sabendo daquele espaço, ele vai ter que arranjar um material. Qual é o epsilon de material que daria certo, sabe, para aquele projeto, para botar naquele espaço. Aí ele descobre que o material tem que ser um epsilon 80, por algum motivo. O valor é epsilon igual a 80. Então, o que é que acontece na prática? O nosso laboratório, a gente já vem há muitos anos fabricando esses materiais. Então, a gente tem materiais desde epsilon 4, 5, 2 até epsilon 1000. A gente tem materiais lá cobrindo essa região todinha. Aí o cara chega e diz, olha, eu preciso de um material que seja 80,2. Aí o que é que eu faço? Eu pego 2 materiais que eu tenho e trabalho com compósito. Eu tenho, vamos supor, eu tenho um que é 70 e tem outro que é 100. Aí eu faço um compósito e chego no 80,2 que ele quer, entendeu? Entendi. Aí, com esse material, aí ele pode, no projeto dele, botar naquele tamanho que ele quer e colocar a antena naquele espaçozinho que ele pode, tá entendendo?
Aí é por isso que você vê aqueles formatos, tem formato retangular, tem formato assim. Esses formatos, vamos dizer, podem ser tudo do mesmo material, né? Poderia ser tudo do mesmo material. Só que o formato diferente já vai fazer ele operar em frequência diferente, né? Porque a antena, a frequência de operação da antena depende da geometria e do material. Depende das dimensões, não sei o quê, e depende do material que está lá dentro, tá entendendo? Então, o projetista de antena, ele vai saber onde é que vai usar a antena, qual é o espaço que ele tem, aí ele vai descobrir que material. Aí tem que procurar um grupo que fabrique aquele material para ele, sabe? Desenvolva aquele material. Né? Muito bom. Muito bom. Nós temos aqui uma pergunta no chat sobre a dimensão facial do formato das antenas é considerada? É como eu disse, vamos dizer assim, as dimensões dela é quem vai dizer o projeto de onde é que você vai usar, entendeu? Assim, aonde é que você vai usar a antena e qual é o espaço que tem, coisa e tal. Então, porque a gente fabrica o material, eu poderia fabricar de qualquer dimensão ele. Só que, vamos dizer, para um epsilon fixo, qualquer dimensão, vamos dizer, a frequência da antena vai mudar, entendeu? Então você pode ter uma frequência, se você botar uma dimensão grande, né? Aí, vamos dizer, a frequência baixa. Se você botar uma dimensão muito pequena, é o inverso, né? Claro. Se você botar uma dimensão muito pequena, a frequência sobe. Aí vai depender do projeto, em que é que você vai usar essa antena e qual é a frequência que você precisa para ela, entendeu? Vai depender, vamos dizer, cada projeto aí vai, às vezes precisa vamos supor, você faz uma antena de comunicação via satélite, sei lá, e você quer 5 GHz, né? É uma frequência. Mas vamos supor que seja telefonia celular. Aí telefonia celular, as bandas de telefonia celular sei lá, tem 900 mega, 1.2, 1.3, aí tem aquelas frequências comuns de telefonia celular, aí já baixa a frequência, né? Já o 5G, eles estão dizendo que vai ser uma frequência mais alta, aí você tem que projetar frequências, sabe? Aí vai depender do tipo de aplicação, né, que você vai usar essa antena, né? Basicamente isso. Muito interessante. Existe algum projeto aí, né? Eu, por curiosidade, né, em andamento que seja patente, algumas coisas desse tipo? Olha o seguinte, veja, quando você descobre um material que tem estabilidade térmica em micro-ondas, isso já dá uma patente. A gente lá no NOCEM, com esses materiais que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, para fabricar essas antenas, que tem que ter estabilidade térmica, a gente tem que testar isso. A gente tem mais de 20 patentes já nisso, com esses materiais específicos, sabe? Para aplicação nessas antenas. Porque é o seguinte, se você imaginar o seguinte, se você tiver um capacitor, certo? Vamos pensar aqui na frequência mais baixa. Você tem um capacitor cerâmico, certo? E esse capacitor tem uma capacitância de 20 picofarad. Pronto, você compra no comércio. Só que quando você bota esse capacitor no circuito, que vai operar em alta temperatura ou em baixa temperatura, o que vai acontecer com ele? Vamos pensar no capacitor. Se você aquecer, as dimensões dele crescem. Aí o que vai acontecer com a frequência de operação? A frequência de operação baixa. E aí o que acontece? Se ele dilatar, a capacitância já muda. Porque a capacitância é εA sobre D, né? Ora, se você pegar um capacitor e aquecer, a capacitância já vai mudar. Ou se ele refrigerar muito coisa, a dimensão vai diminuir, a capacitância também muda. Aí o que pode acontecer no circuito desse? Ele pode embaralhar, porque no seu projeto tinha que ser 20 picofarad e ele saiu daquilo, aquilo ali, dependendo de onde ele esteja, a coisa vai mudar, entendeu? Ele já não dá para operar, ele vai começar a dar problema. Então, para qualquer material desse, como cerâmicas e coisa e tal, ele tem que ter estabilidade térmica. É claro que se você vai usar um capacitor desse no computador, é claro que ele não vai variar tanta temperatura, né? Não vai ser tão crítico, né? Você não teria que usar um material especial. Mas se for para uso militar,
que você vai colocar isso num foguete, em alguma coisa que vai estar sujeita a altas temperaturas, então ele tem que ter estabilidade, porque senão ele para, o circuito não funciona, entendeu? Então, o material que você vai usar numa antena ou num capacitor e corretal, que vai para um circuito desses críticos, tem que ter alta estabilidade térmica, porque senão ele dá pau, ele não vai funcionar e não serve, né, para arma. Então esse que é o cri-cri. Eu tenho uma última curiosidade aqui, já que ninguém tem pergunta, e aí para aumentar a nossa discussão, é o seguinte: dessas cerâmicas produzidas pelo LOCEN, tem alguma que tem o epsilon que dependa da posição, ou seja, que consiga ser variável no espaço e aí gerar um sistema sintonizável em diferentes faixas de trabalho? É o seguinte, veja, nessas aplicações que a gente está falando aqui, esse epsilon e o Mi também, né, para material magnético, ele tem que ser estável com temperatura. Então esse é o cri-cri para aplicação em eletrônica, micro-ondas e tudo mais. Agora, por exemplo, existem algumas aplicações de cerâmica, como são as ferroelétricas, são aquelas cerâmicas que, quando você aplica campo, por exemplo, o epsilon pode mudar com o campo aplicado, que aí você pode sintonizar o circuito aplicando um campo na cerâmica, né? Por exemplo, você vai aplicando um campo elétrico lá e ela vai mudando o epsilon, e aí o circuito que operava numa certa frequência, porque o epsilon muda, a frequência começa a mudar. Aí é um tipo de material que a gente também trabalha. Vamos dizer assim, são materiais que você pode sintonizar não só pelo campo elétrico, como pelo campo magnético também, né? Porque se você tiver um material magnético, quando você, por exemplo, bota o material na região de que existe um campo magnético, às vezes ele muda a magnetização, né? Por exemplo, ele pode sintonizar com o campo magnético. Então tem muitas aplicações aí. Você sintoniza o material pelo campo aplicado externo, né? Vamos dizer assim, né? Pode ser campo elétrico ou magnético, por exemplo, né? Então, você tem os materiais magnéticos e você tem os materiais, vamos supor assim, ferroelétricos, né? Que a gente também trabalha muito com eles. Então, isso aí é uma área bem interessante, que você pode fazer sintonia, né, com o campo aplicado, né? Isso aí é um negócio legal, tem muita aplicação para isso, realmente. Muito bom. Beleza. Excelente. É um mundo aí a explorar, né? Maravilha. Quem tiver interesse, eu tenho o nosso site lá, pode entrar e quiser mais alguma informação, alguma coisa, a gente está aberto lá. Professor, essas antenas, a técnica de preparação, vocês têm algum sistema, vocês preparam a laser, fazem essas microfabricação a laser ou não? Olha, vamos dizer assim, essas cerâmicas são todas, a gente fabrica elas todas lá, entendeu? Vamos dizer assim, a gente não só fabrica, como faz a caracterização de micro-ondas delas, certo? Esses epsilon que a gente está falando aqui, a gente mede tudo lá. Mas a técnica de fabricação delas é a técnica tradicional de cerâmica. Então você tem os reagentes, você faz moagem, faz a calcinação, faz a sinterização, e forma as peças. Aí a peça estando pronta, você faz análise lá de micro-ondas para ver qual é a frequência que ela está e tudo mais, qual é o epsilon, a gente faz tudo lá no laboratório, a gente tem toda a infraestrutura de medidas desses materiais, sabe? Então a gente fabrica e testa no laboratório, certo? Então, por exemplo, como eu falei, você quer uma cerâmica que tem o epsilon 80, aí você vai lá, fabrica, e depois de fabricar, você tem que testar, porque o cara que vai usar, ele tem que ter certeza que o epsilon é aquele, a perda é aquela, para poder, quando ele receber, ele ter certeza que ele está com o material correto para o projeto dele, sabe? Então, a gente faz as duas coisas, fabrica e testa. Certo, entendi. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Comentários? Se não tem, eu vou pedir a vocês para abrirem os seus microfones e darmos aqui uma salva de palmas ao professor Sérgio. Muito interessante o assunto.
uma coisa extremamente aplicada, né? Uma física muito aplicada, um negócio palpável, vamos dizer assim, né? Do cotidiano mesmo, uma ciência mais elevada. Muito bom mesmo. Foi uma satisfação para nós, professor Sérgio. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Grande abraço. Obrigado a todos aí, pessoal. Então, nós estamos à disposição. Quem se interessar por alguma coisa, quiser informações, ou, sei lá, no trabalho aí precisar de algum medine, de alguma coisa, nós estamos abertos lá para o que for necessário aí no futuro, tranquilo. Ótimo. E aí, isso aí, com certeza, a gente vai discutir. Tranquilo, com certeza. Estamos lá dispostos. Beleza, então. Obrigado aí a todos, hein? Nós é que agradecemos.